Meu nome é Feliciano, esse é o canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, peço para que faça sua inscrição. Nesse vídeo, teremos um relato triste e sobrenatural. Então fiquem agora com a narração da inscrita Neila, do canal A Hora do Além. Olá, inscritos do canal. Eu sou a Neila, aqui de Camaçari. E hoje eu vou contar um relato que aconteceu há alguns anos atrás, mas não foi comigo. Foi com uma amiga. Na verdade, na época eu tinha 19 anos e hoje eu estou com 49, então tem bastante tempo, né, esse relato. Então eu vou contar para vocês. É uma história de amor, mas porém com um final não muito feliz. E no meio disso tudo tem o sobrenatural que atrapalhou, digamos, esse amor de acontecer. Bom, eu vou omitir alguns nomes porque as pessoas envolvidas, né, podem ouvir e podem ficar constrangidas. E só uma parte sabe dessa história, a outra parte não sabe. Então, vou contar para vocês. Eu tinha 19 anos, eu andava com um grupinho de amigas. E era assim, toda festa a gente estava juntas e sempre curtindo. Quando uma das minhas amigas, Rosa, se apaixonou por um rapaz, o Roberto. E assim, ela tinha um namorado na época, mas quando ela viu o Roberto, ela se apaixonou. E aí, antes de qualquer coisa, ela só tinha sido apresentada a Roberto. E aí ela foi no outro dia e terminou com o namorado. Ela ficou tão apaixonada que ela terminou o relacionamento dela, sem perspectiva nenhuma. A gente achou uma loucura, mas ela fez. E ela passou um ano a gente indo nas festas e ela apaixonada, só via aquele rapaz, mas não tinha coragem de se aproximar mais e sempre o olhava, lançava olhares apaixonados, mas nada acontecia. Isso passou um ano. Depois de um ano, ela foi reapresentada a esse rapaz, né? Uma outra amiga dela fez uma brincadeira, dizendo que o conhecia, mas na verdade não conhecia não. Chamou ele, apresentou para ela e disse: minha amiga queria muito ser apresentada a você. E aí eu vou deixar vocês dois e vocês dois vão conversar. Então Rosa ficou sem saber o que dizer. Roberto a chamou para sentar, conversar. Eles estavam em uma festa, se afastaram um pouco da zoada. E ali aconteceu o primeiro beijo. Então toda festa que Rosa ia, Rosa encontrava Roberto. E começaram a se paquerar. Não era um namoro sério, mas ela sentia que ele realmente também a amava. Mas parecia que tinha alguma coisa que impedia ele de levar o relacionamento adiante. Muitas pessoas chegavam para ela e diziam que ele não gostava de meninas, ele já fazia faculdade, ela era muito menininha para ele gostava de mulherão e tal. Essa minha amiga, ela era magrinha, não tinha aquele corpão de mulher, apesar de ter 18 anos na época. Ela não tinha corpão de mulher. Ela seguiu mas sempre apaixonada por ele. E sentia também, porque ela era virgem e ela queria que ele fosse primeiro, mas ele dizia para ela que não. Que só se eles se chegassem a casar, porque ele gostava tanto dela que não queria estragar esse momento dela. Então, ele respeitava muito ela, cuidava dela. Chegou um dia que ela, com muitos ciúmes, porque viu ele levando uma moça que era vizinha dela para casa. A gente tinha ido para a festa nesse dia e ela foi para casa, falou com ele se ele podia levar ela em casa. Ele falou que não, porque ele estava ajudando a mãe dele, que a mãe dele tinha colocado um barzinho na festa e tal. Quando ela chegou em casa, ela viu ele deixando a vizinha em casa. E aí ela brigou, disse: ela você pode trazer, a mim não. Aí foi aquela confusão. E ele se chateou com ela e terminaram. E ele falou para ela: você tá levantando falso contra mim, eu vim trazer porque minha mãe pediu e tal, e você um dia vai me pedir perdão.
Passou-se os anos, 1 ano e meio, e ela não pediu perdão a ele. Ela apaixonada, tinha outros namorados, mas não esquecia Roberto de forma alguma. Quando foi um dia, ela estava em casa, e aí a gente sempre ia, né? Morávamos perto, uma estava na casa da outra. E eu estava na casa dela, isso foi de manhã, né? Era por volta de umas 8 horas da manhã. Cheguei lá, ela tinha acabado de acordar. Aí uma amiga da gente que morava no final da rua chegou correndo, gritando, dizendo que tinha tido um acidente de carro na frente da casa dela. Roberto estava envolvido no acidente. E ela olhou para minha amiga e disse: Rosa, o Roberto parece estar morto dentro do carro, porque o pessoal está desesperado e ele está no banco do carona com sangue no rosto, na testa, e ele não se mexe. Todo mundo saiu do carro e ele não se mexe. E eu acho que ele morreu. E aí ela ficou desesperada, saiu doida, descalça, vamos lá ver, eu quero ver, eu quero ver. Só que é o seguinte, ela contou, eu tenho que contar antes para você entender, ela disse que tinha sonhado que uma voz tinha dito a ela à noite, dizendo assim, que era a morte e que ia levar Roberto. Caso ela não se separasse dele de vez, ia levar ele. E só tinha um trato. Se ela prometesse que nunca mais procurasse ele, tentasse voltar a reatar o namoro, a morte deixaria ele ficar mais alguns anos na Terra. Fora isso, levaria ele. Mas ela acordou e não levou a sério aquele sonho. Mas quando a menina falou isso para ela, que o Roberto estava morto dentro do carro, ela lembrou. E aí no meio do caminho ela parou. E a gente não entendeu. Ela saiu descalça, correndo. No meio do caminho ela parou. E a gente já via o carro à distância. Não dava para ver muita coisa. E a gente, bora. O carro tá lá parado. E daí ela disse que naquela hora disse à morte que ela aceitava o acordo. Que se ele sobrevivesse, se ele ficasse vivo, ela se afastaria completamente dele. Só que quando ela parou, minha amiga chegou de junto de mim, a que viu tudo, e disse: Neila, o Roberto morreu. Eu não quis dizer, mas ele morreu. O amigo dele que estava no carro disse que ele estava morto. Já tinham chamado. E na época não era SAMU, era outra coisa aqui de ambulância que vinha. E ele está morto. Só que eu não quis dizer a ela. Aí eu falei: ai, meu pai, e agora? E quando ela... Vamos aí. Não vai não, bora voltar. E ela: não, eu vou. E aí a gente desceu. Quando a gente chegou lá, por incrível que pareça, vocês não vão acreditar, o Roberto estava na frente do carro, em pé, descalço, e ele não tinha ferimento nenhum. E essa amiga que viu, ela quase desmaia. Ela disse: é o quê? Olhou para dentro do carro, não tinha ninguém. Tinha batido realmente no poste, mas estava todo mundo bem. Aí ela começou, a pressão dela baixou. A gente teve que levar ela para dentro da casa dela. E ela disse: eu juro que eu vi. Aí ela ainda falou com um colega dele: fulano, você não me chamou e não me disse que Roberto tinha morrido? E ele disse: eu? Eu não. E ela disse: você falou. E a mãe dela confirmou, dizendo: eu vi você conversando com ele. Sim, e você, quando ele falou alguma coisa para você, você chorou e saiu correndo para casa da sua amiga, para casa de Rosa. E pasmem, gente, ele não teve nada. Então Rosa acreditou, depois ela me contou essa história, dizendo que não podia mais se aproximar dele, porque ela tinha feito um acordo com a morte, e a morte cumpriu a parte dela. Então, hoje, Rosa é casada, não tem filhos. Roberto teve 2 filhos com relacionamentos que não foram casamentos. Hoje ele está sozinho, tem um olhar muito triste. Rosa conta que toda vez que eles se veem, sente que ele ainda gosta dela. Ele é o amor da vida dela. Ela disse que gosta muito do marido dela, que o marido dela é um homem maravilhoso. Mas o amor verdadeiro é por ele. Mas ela nunca pôde voltar e reatar esse romance porque ela prometeu a morte. Então, gente, hoje esse é o meu relato. Eu fiquei emocionada de contar porque
eu faço parte dessa história. E ver duas pessoas que se amam tanto que não podem ficar juntas. E eu acho que ele não sabe dessa história, né? Então, assim, eu acho que ele não entende por que ela se afastou e porque nunca mais ela quis reatar esse relacionamento. Um primo dele já disse que ela é a mulher da vida dele. Um amigo dele, qual a esposa desse amigo é muito amiga da ex-companheira de Roberto, e essa ex-companheira de Roberto disse, e aí ele sempre disse que o amor da vida dele era uma pessoa que morava em tal bairro e era a mulher da vida dele, mas por alguma coisa do destino, eles se separaram e ele sabe que nunca vai ser feliz com mulher nenhuma. Pois é, gente, é uma história triste, mas verdadeira, totalmente verdadeira. Por que a morte fez isso? Se era a morte, o que era? A gente nunca vai saber, né? Mas ela tem medo até hoje de perder ele para sempre. Então ela diz, quem ama, cuida. Então ela preferiu se afastar, mas saber que ele está bem, mesmo que ele esteja com outras. É isso, gente. Espero que goste do relato. Um abraço. Não esqueça do like. Meu amigo Feliciano, muito obrigado pela confiança. Muito obrigado, Neila, por terem compartilhado esse relato conosco aqui no canal. Gratidão, amiga. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão sempre aqui acompanhando o canal, aos que estão chegando hoje. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.